Vamos fazer agora a análise da luta entre Ricardo Lamas, que vai estar enfrentando aí o Bill Ageu, aqui comigo, Capitão Carisma. Antes de você ouvir nossa análise, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando, na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais. E o Barbie também está prestando consultoria de apostas, então se você é apostador, dá uma verificada aqui nesse material. Aqui na descrição tem um link do WhatsApp dele, então dá uma conferida e converse com ele aí. Ricardo Lamas, Barbie versus Bill Ageu, ainda no card principal. O Ricardo Lamas está vindo aí de derrota para o seu garoto aí, o Calvin Kattar. O que a gente pode esperar do Ricardo Lamas? Barbie está ficando de porteiro da divisão? Com toda certeza, né? O Ricardo Lamas já entrou numa fase que ele não consegue se manter lutando no mesmo nível que era antes. Então, o que o UFC está fazendo é colocar ele contra caras que ele está botando mais fé no momento para ver o que acontece. O Ricardo Lamas não deixou de ser um bom lutador, mas ele entrou numa decadência clara. Ele perdeu 3 das últimas 4 lutas, sendo 2 delas por nocaute no primeiro round, pro Josh Emmett e pro meu garoto Calvin Kattar, e perdeu uma decisão dividida contra o Mirsad Bektic, que acabou se revelando não ser tudo que esperavam dele, e venceu só o Darren Elkins, que é um cara, vamos dizer, ele tá fora do top 10 da categoria, então não conta. O Ricardo Lamas originalmente enfrentaria o Ryan Hall, no que seria uma disputa super interessante para mim, né? Porque o Ryan Hall é esse cara que ele mostra muito talento, mostra um jogo diferente, mas luta uma vez a cada meia década, então fica difícil. Aí quando casam uma luta dessas para ele sai faltando uma semana. Mas enfim, o Ryan Hall, grappler, que trabalha majoritariamente com chutes e uma distância mais ampla, saiu e entrou o Bill Ageu, que é um oponente completamente diferente. Vou falar a respeito dele depois. Vamos primeiro focar no Ricardo Lamas, que quando ele estava subindo os rankings no UFC, ele era um cara duro, queixo duro, uma trocação mais basicona, uma vontade maior do que realmente a técnica, um bom trabalho em entrar em quedas na distância, bom trabalho com single, bom trabalho com double leg, e quando ele estava por cima ele tinha um ground and pound muito bom. Esse essencialmente era o Ricardo Lamas. Pode parecer pouca coisa, mas é um estilo que fez ele passar por muitos lutadores que a boa parte da galera dizia que eram melhores do que ele, porque ele adotava uma coisa meio assim, ele não tinha a trocação tão ruim, era básica, mas não era ruim, e ele tinha um queixo melhor do que a média, ele tinha um gás melhor do que a média, então se o cara quisesse levar ele pro chão, ele conseguia manter a luta em pé. Se o cara quisesse manter a luta em pé, ele conseguia levar pro chão. E uma coisa que ele sempre foi muito bom foi no jogo de chão. Principalmente trabalhando por cima, mas só que por baixo ele também é muito bom. É muito interessante ver ele jogando por baixo, porque apesar de ser uma posição que ninguém quer ir, o Lamas faz um trabalho ótimo, porque ele ataca com finalizações. Se ele não consegue, ele tenta atacar com raspagens, tenta inverter as posições, e também se ele não consegue, ele é muito bom se levantando, ele usa muito bem os ganchos da guarda borboleta para criar a distância e tentar fazer todas essas coisas, né? Chamam isso de ataque triplo no chão, estando por baixo. E é o tipo de coisa que realmente todo lutador de MMA deveria estar treinando, porque se você tem que fazer alguma coisa estando nessa posição, é melhor você ter algumas dessas cartas aí na mesa. E agora falando a respeito do que aconteceu com ele na verdade foi pegando trocadores melhores, caras maiores, a categoria cresceu, a diferença de altura dele pro Calvin Kattar era enorme, e o estilo dele não mudou tanto assim, sabe? Ele já é um cara que tá mais velho, ele entrou na luta com o Kattar, não achei que entrou mal, entrou num estilo defensivo de tentar aparar os golpes do Kattar com as mãos, ao invés de se defender, né? Então ele tava esperando os jabs, esperando os golpes retos para tentar tirar. Mas aí quando veio um golpe por trás, pelo lado da guarda dele, ele não conseguiu se defender. Contra o Josh Emmett foi uma questão dele tomar o gancho de esquerda mais poderoso da categoria inteira. E tipo assim, é até difícil falar que é uma decadência muito grande, porque querendo ou não, ele só perdeu para caras que estão no top 5 e fez uma luta aí bem dura com o Mirsad Bektic, que na época parecia que seria um próximo top 5 também. Ele ainda não perdeu para nenhum cara que eu considere desqualificado, então fica difícil saber se ele realmente decaiu assim vertiginosamente, a ponto da gente não achar 3 derrotas nas últimas 4 lutas uma coisa inesperada, ou se ele só está realmente pegando a elite da categoria, e esse tipo de coisa acontece. Mas enfim, esse é o Ricardo Lamas.
Barbie, do outro lado tá vindo um atleta aí pouco conhecido, né? Ele fez a sua luta no Contender Series, que é a porta de entrada aí pra UFC, e acabou sendo derrotado. Aí fez mais uma luta fora aí, vem de vitória, mas pouco a gente sabe aí do Biogel. O que você trouxe pra nós aí, o que você conseguiu encontrar dele? Ah, não, eu vou dizer pra você sobre o Bill Algeu. A começar, essa luta que ele fez no Contender Series contra o Brandon Loughnane foi uma luta que ficou bem conhecida no ano passado, porque foi a luta que deu muita polêmica. Que o Dana White falou que se recusaria a contratar o vencedor, o Brandon Loughnane, porque ele tentou uma queda faltando 3 segundos para a luta acabar. O que foi uma decisão extremamente estúpida, mas só que isso aqui é interessante de falar, porque não foi uma luta parelha, assim, no sentido de poderia ter ido para qualquer lado, foi um resultado claro, mas foi uma luta difícil. E o Brandon Loughnane foi considerado pela maioria dos especialistas, dos analistas, como o melhor lutador que apareceu naquele episódio do Contender Series, e ainda assim ele pegou o Bill Algeu, teve um trabalho, quebrou o nariz durante a luta, então eu acho que assim, é engraçado que essa luta não tenha gerado contrato, porque pra mim, se os dois tivessem ganhado contrato, teria sido uma coisa plenamente justa. Aí o Bill não foi contratado, obviamente, foi enfrentar mais um oponente, pegou o Tim Doolin, que era um cara que ele já tinha vencido tranquilamente uns anos aí pra trás, e venceu por decisão. E agora tá recebendo a chance da vida dele, entrando de última hora aí contra o Ricardo Lamas. Vamos falar um pouco sobre o estilo dele, porque é bem diferente do que o Ryan Hall apresentava. Apesar do Algeu ser um cara grande para a categoria, ele tem uma diferença aí de 10 centímetros de altura para o Ricardo Lamas e acho que uns 7 centímetros de envergadura. Ele é um cara que gosta de trocar, basicamente. Ele usa uma guarda mais baixa, se valendo de uma movimentação de cabeça que às vezes não está lá. Ele toma muito golpe limpo, é uma deficiência do jogo dele, é uma coisa que ele ainda não soube compensar. Aconteceu isso contra o Loughnane, aconteceu isso contra o Doolin, aconteceu isso contra o Doolin na outra luta também. Mas só que ele ofensivamente é muito bom. Ele sabe usar o seu jab, ele tem um bom timing para os golpes, ele usa bons chutes baixos, médios e altos, principalmente com a perna esquerda. Inclusive, essa é uma coisa muito digna de atenção aqui, porque inicialmente ele quase só chutava com a perna esquerda e ele usava a perna direita para entrar com joelhadas frontais, que é uma arma que ele utiliza muito bem, sabe? É algo que você vê mais em kickboxers tradicionais. Foi o que ele usou para quebrar o nariz do Loughnane e acho que é uma arma muito boa quando você sabe que o seu oponente vai vir para queda contra você, porque se ele entrar na sua perna, você já está indo com o joelho na direção, então ele vai estar recebendo um golpe para poder pegar a sua perna e tentar uma queda. O Algeu também não é um cara que se opõe a tentar quedas, ele tem um bom domínio posicional, um bom ground and pound, mas definitivamente não é o estilo dele. Ele é realmente um trocador que apresentou um gás bem decente, ele sentiu isso contra o Loughnane, mas foi uma luta de alta tensão, alta pressão, os dois o tempo todo trocando golpes, e definitivamente é um cara que eu acho um lutador decente, talvez não a nível de UFC, e não pegando uma luta faltando 2 dias, mas é um cara que poderia estar no evento. Eu não acho que ele encontraria um desnível tão grande contra a galera que está mais para baixo. Eu não estou falando dele contra ranqueado, eu estou falando dele contra realmente esse povo que está mais para baixo. Eu acho que ele tem técnica suficiente para conseguir algumas vitórias aí dentro do evento. Barbie, para a luta, o que a gente pode esperar da luta? O que você acha que vai acontecer nela? E para quem vai o seu palpite? Bom, uma coisa que eu sempre comento aqui é que é relativamente simples você parecer um lutador melhor do que você é quando você está lutando contra a oposição desqualificada. E esse pode ser o caso do Bill Algeu. Ele está parecendo um bom lutador, aí pegou o Brandon Loughnane, foi derrotado até na trocação, que é a área dele, quase nocauteado algumas vezes. Então você fica nessa tensão, porque querendo ou não, a gente tá falando, o Lamas já não é o mesmo, o corpo dele já não aguenta, só que ele só tá enfrentando pessoas de dentro do top 15. Ele não perdeu para ninguém que estava fora do top 15 na hora da luta, e esses são os melhores lutadores do mundo. Não tem como você pegar uma decadência a ponto de, ele não consegue competir entre os 15 melhores do mundo e falar que ele vai perder para qualquer um.
Só que essa é uma luta que eu vou te dizer que é uma sensação, não tem nenhuma coisa. Eu acho que por análise não tem como não dar o favoritismo pro Ricardo Lamas, e eu vou palpitar no Ricardo Lamas porque eu tenho que seguir a minha análise além de tudo. Ele ainda está apresentando bom nível no chão, ainda está apresentando bom nível de quedas, ainda consegue trocar bem. O meu problema é que ele vai estar enfrentando um cara com um jogo muito diferente do Ryan Hall, um trocador que vai querer manter a luta em pé, trabalhar chutes, trabalhar socos contundentes, um cara bem mais alto, um cara com bem mais envergadura. Então essa é uma luta tem muita chance de dar errado, simplesmente por esses motivos, porque ele tá pegando um cara que é muito diferente daquele que ele tava se preparando. A gente fala muito que o Bill Algeo tá pegando essa luta de última hora, só que mesmo assim, o Lamas também tá. Ele tava se preparando para lutar, claro, e por isso a desvantagem é mais do Algeo, mas o Lamas estava se preparando para lutar contra um oponente que ia fazer um jogo completamente diferente, que ia fazer um jogo de tentar manter a distância e não entrar na média e tentar boxear lá. Para mim, essa luta pro Algeo é na média mesmo, é tentando usar suas joelhadas, é tentando usar seu boxe, seu gancho de esquerda, que é bem afiado, e eu acho que se ele conseguir impor isso, é boa a chance dele ser a zebra da noite aí. Porque o Ricardo Lamas, para mim, ele se dedica muito na trocação, mas só que ele esquece de fazer o que realmente destacou ele na categoria, que são as quedas e o ground and pound. Eu acho que se ele conseguir impor esse jogo, ele vai conseguir exaurir o Algeo, conseguindo até talvez um nocaute ou uma finalização aí, indo pro segundo round. Mas se ele insistir numa trocação, ele realmente tá dando chance pra coisa dar errado para ele. O meu palpite vai ser no Ricardo Lamas, mas a sensação não é boa. É isso aí, tá a análise aqui do Barbie. Se você concorda com ele aqui, deixe seu comentário, se discorda também. Lembrando, pessoal, na descrição tem os links das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, grupo do Telegram. Também tem o WhatsApp do Barbie, dá uma conferida lá. É isso. Espero vocês aqui na nossa próxima análise.